Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como que você vê o cristão e a política? Tem como o cristão se envolver com a política ou isso não é para nós? Deixa isso para lá, vamos simplesmente ignorar. O que é política? O poder corrompe ou apenas revela o coração de quem já era corrupto? A Bíblia, ela mostra homens e mulheres de Deus envolvidos com política, com governos, sim ou não? São perguntas que nós temos que fazer e responder nos nossos dias. Nos últimos anos, a nossa nação tem padecido muito na mão de péssimos políticos, na mão de corruptos, na mão de pessoas desonestas, não é verdade? Nós vamos entender, em primeiro lugar, queridos, o que é política. Porque para muitos cristãos, quando você fala de política, a primeira coisa que vem na cabeça dele é corrupção. Mas são coisas diferentes. A palavra política vem do grego, que significa governo, ou a arte de governar, ou até mesmo administração. Tudo na política é corrupto? Não. Tem muita corrupção no meio político? Sim. Mas se o cristão for para lá, ele não vai se corromper? Se ele for um verdadeiro cristão, se ele tiver o caráter do Senhor, se ele tiver o caráter de Jesus? Não. Jesus diz que nós, como cristãos, nós somos a luz e o sal desse mundo. Pastor, lá está tudo corrompido, lá está cheio de gente desonesta, é todo mundo roubando, é uma malignidade terrível. Mas não seria nesse ambiente que a igreja deve brilhar? Não é nesse ambiente de trevas, de corrupção terrível, que a igreja deve ser sal e luz? Ora, Jesus disse que Ele nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Eu creio sim. Tempo desse para trás, um jovem fez uma pergunta para mim: pastor, o que o senhor acha do cristão e a política? O cristão deve se envolver com a política? Eu digo sim, com a política, com a arte de governar, porque eles têm o senso de justiça de Deus, eles conhecem os princípios da palavra de Deus, e a Bíblia chega a dizer que o justo, quando ele governa, quando ele está na política, quando ele faz parte do governo, quando ele tem a arte de governar, o povo se alegra. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas eu estou decepcionado com a bancada evangélica. E quem não está? Claro que eu estou também. Está todo mundo. Pastor, e aqueles que foram para lá como evangélicos, depois descobrimos que era corrupto, o poder corrompeu ele? Não, ele já foi para lá corrupto. Ele já era corrupto, ele nos enganou. Agora eu creio, eu tenho que crer na palavra de Deus. Eu creio que nós podemos ser sal e luz nesse ambiente. Já vou deixar claro aqui nesse vídeo que eu não sou candidato a nada e não tenho chamado para isso. Mas eu acredito que um cristão pode ser chamado por Deus para isso. Eu creio que Deus separa pessoas com esse cargo, com esse encargo, né? De ser governante, de governar, de ser luz nas trevas, de abençoar o povo. Deixa eu repetir. O poder não corrompe, o poder apenas revela o coração de quem já era corrupto. Temos pessoas de Deus na Bíblia, no governo, na política? Temos. Deixa eu só citar 3 rapidamente para você. Primeiro, José governou o Egito. E olha, que foi o melhor governo de toda a história do Egito. Foi um tempo em que o Egito se tornou a maior potência do mundo da época. Porque um justo governou. O que dizer de Neemias como governo de Jerusalém? Esther, que mulher extraordinária, que mulher brilhante, se tornou a esposa do rei Assuero. E como foi importante a vida daquela justa, daquela mulher no meio político, como ela abençoou o povo de Deus e o povo daquele tempo. Então a minha resposta é sim. Um cristão verdadeiro, que tem o caráter de Deus, que tem o caráter de Cristo, ele deve se envolver na política, não na politicagem. Claro, não na corrupção.
ele deve ser luz, ele deve chegar lá e entender o seguinte: eu sou enviado de Jesus, eu sou uma ovelha e fui enviado para o meio de lobos. Ora, parece que Jesus não é muito bom de estratégia, né, querido? Mandar uma ovelha para o meio de lobos, isso não funciona. Bom, se Jesus disse que é assim que ele nos enviou, isso funciona e ele garante a vitória. Ele garante que você não será destruído pelos lobos, não é? Vamos lembrar rapidamente aqui de Noé. Queridos, Noé era um homem justo em meio a uma geração toda corrompida. A geração de Noé estava toda ela corrompida, mas a Bíblia diz que Noé era um homem justo e íntegro no meio daquela geração. Então é possível, não é? Eu acredito sim, que um homem e uma mulher separada por Deus, com o encargo de Deus para estar no governo, para estar na política, pode e deve ser uma bênção, porque quando o justo governa, o povo se alegra. Mas para mim, qual é a principal função do cristão? Intercessão, oração. Por quem? Pelos políticos? Pelos governos? Por aqueles que governam? Depois você pode ler na sua casa aí, Romanos capítulo 13, Paulo fala que toda a autoridade, você gostando ou não, eu gostando ou não, a Bíblia está falando, Romanos 13, 1, que toda a autoridade foi constituída por Deus. E as autoridades foram constituídas por Deus para fazer o bem. E que nós não devemos temer as autoridades. Agora aqui em 1 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 1, Paulo diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Agora olha o verso 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Bom, Paulo diz aqui que nós como cristãos, nós temos o dever de interceder, de orar, de entrar com ações de graças diante do Senhor por todos os homens, mas também pelos reis. Na versão NVI, não tem a palavra reis, tem a palavra governos. Devemos orar pelas autoridades, por aqueles que Deus revestiu de autoridade. Agora, queridos, eu preciso terminar esse vídeo, e o que me deixa assim mais maravilhado nesse texto é o resultado da intercessão do justo. É por isso que o apóstolo Tiago diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Se você não tem um chamado para governar, para estar lá como político, você tem um chamado para governar como um intercessor, como alguém que ora pela nação, que intercede pela nação. Olha o resultado, como Paulo coloca o resultado. Verso 2, segunda parte. Para que vivam vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. A intercessão dos cristãos traz tranquilidade, traz vida mansa, traz uma vida tranquila, para que possamos viver a piedade, a vida com Deus, com todo respeito, para que a nação nos respeite, para que a nação respeite os cristãos, entendendo que foi por causa da intercessão deles que veio a paz. Foi por causa da intercessão dos cristãos que Deus mudou a nação. Eu creio sim, amados, que os cristãos devem se envolver na política, ou recebendo um chamado de Deus específico. Eu acho que quem tem que ir para lá, tem que ir por um chamado, Deus escolheu, né? A pessoa entende que Deus o chamou para aquilo, tem que ser uma pessoa de caráter, preparada, tem que estudar, não é só chegar e dizer, eu sou representante dos evangélicos, não é só isso, é uma pessoa preparada para debates, para discutir, para trazer a justiça de Deus. Eu creio, em segundo plano, que a igreja ela deve governar através da oração e da intercessão. Hoje pela manhã eu fiz isso, orando pelos nossos governos, obedecendo a palavra de Deus. Tá bom? Agora, antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer um pedido para você. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, dá um pulinho lá, se inscreve, por favor. Eu preciso muito de que alcance um número acima de mil inscritos para começar a fazer transmissão ao vivo. Tá bom? Se você não se inscreveu no canal, corre lá e se inscreva, no nome de Jesus. Tá bom? Um abraço!